Salve, 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 seus nerds da peste! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo, né? Rapadura Nerd aí de volta ativa depois de um tempinho aí parado, né? Por questões de saúde, mas graças a Deus aí estamos de volta, firme e forte para trazer um conteúdo geek, conteúdo nerd para você e toda a família, você que é inscrito aqui do canal. Vamos chegar aí aos 300 inscritos e por conta dessas questões de saúde, infelizmente eu não tive como trazer um conteúdo para vocês aí do Sana 2025. Vai ficar para o próximo ano mesmo, 2026 aí, se Deus permitir, logo na parte 1, vamos trazer aí um conteúdo para vocês sobre esse evento. Ok, deixa eu te fazer uma pergunta, você ainda não é inscrito no Rapadura? Como assim? Você tem que se inscrever, se inscreva no canal, é isso mesmo, Rapadurinha? Isso mesmo, corre lá embaixo, clica no botão de inscrever-se e não esquece de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades do mundo do Rapadura Nerd. Boa, 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 boa. Bom, hoje o vídeo que eu quero trazer para vocês já é um assunto que eu deveria ter comentado antes, mas eu não tive como fazer, né? Como eu falei, por conta de questões de saúde, eu fiquei aí uma semaninha aí hospitalizado. A pessoa eu fazendo o Rapadura Nerd diretamente do quarto do hospital ia ser lindo demais, né? Não tem nem condições. Mas mesmo assim eu decidi trazer para vocês, principalmente para aqueles que gostam da obra One Piece, né, de Eiichiro Oda, que já é uma obra mundialmente conhecida desde 1999. Através aí da Shonen Jump, em que Oda começou a escrever essa obra, e que essa obra era somente para durar 5 anos, e já tome tempo aí, e One Piece já tá, vamos dizer assim, na reta final. Agora tá na reta final, enquanto no mangá já tá na saga de Elbaf, no anime tá ainda em Egghead. Mas essa saga de Egghead que eu quero conversar com vocês a respeito da história mais emocionante que teve nesse anime, que foi a história do Kuma, né? O One Piece sempre tem aqueles momentos ali de flashback, mas o do Kuma foi o mais marcante até agora. Todo mundo sabia, né? Se conhecia antes, o Bartolomeu Kuma, o ex-corsário, né? O Shichibukai, conhecido como Tirano, né? O Rei Tsobe. Assim ele ficou conhecido, ele que tem a fruta da patinha, que da qual ele pode se transportar para qualquer lugar, ou então transformar o ar em onda de choque e até mesmo repelir algumas enfermidades. É esses pontos que eu quero chamar a atenção. Nós vimos aí no flashback, né, que o Kuma, filho aí de descendente de bucaneiros, né, uma raça aí de gigantes forte, que infelizmente tinha um destino que era de ser escravo, de ser escravizado, né, no universo do One Piece, que da qual o Kuma teve sua família escravizada pelos Tenryubitos, os dragões celestiais, e ele viu seus pais ali irem de arrasta. Ele numa competição desumana em God Valley, ele escapou juntamente com o Ivankov, antes do Ivankov comer a fruta, e mais a sua companheira, a sua amiga, a Ginny. A Ginny, aí ele, Kuma e Ginny voltaram para Sobe, né, Rei de Sobe. E uma curiosidade é que o Kuma, assim como seu pai, era um pastor. Era um pastor. E ele ali cuidava das pessoas, né, dos idosos da região sul de Sobe, e curava através da fruta da patinha, né, aqueles idosos. Só que tinha um preço que ele tinha que pagar. E que preço era esse? Que quando ele repelia a enfermidade ficava no formato, né, se acumulava em numa pata enorme. E o Kuma, ele tinha que receber toda aquela dor, porque senão
a enfermidade voltava. E isso me lembrou uma referência muito grande nas escrituras, que se tratando do próprio Senhor Jesus, eu não sei se o Oda ele utilizou essa referência, né? Mas é uma especulação minha, seria bem provável que nas próprias escrituras fala que em Isaías e no Novo Testamento, né, que diz que ele tomou para si as nossas dores, ele tomou para si as nossas enfermidades. E o Kuma ele fazia isso, ele tocava, né, e o Kuma recebia a própria dor da enfermidade, chegando ao ponto de ficar machucado. Ele sempre fazia isso, e ele fazia isso com bom grado. Aí até então que o Kuma ele se alistou no exército revolucionário, a amiga dele também se alistou, porém houve um fato que a amiga dele foi sequestrada, a Jinja. Eu tô fazendo aqui um breve resumo desse flashback. E daí então ela se tornou a força esposa de um dragão celestial, sendo utilizada para experimentos, mas daí ela contrai uma doença chamada escama de safira, que da qual essa enfermidade ela não poderia ver luz natural e nem luz artificial, porque as escamas elas aumentariam, que era um efeito colateral aí desses experimentos feitos pelo Sanjay Garcia, o Saturno. E daí então a Jimmy foi rejeitada, né, por conta disso. Ela escapou, levou a bebê, só que ela já estava muito deteriorada a saúde dela. Ela voltou para Sobe, ligou para o exército revolucionário. O Kuma sabia onde ela estava, ela foi, só que chegou lá tarde demais. Ela já tinha morrido, mas aí ele cumpriu a promessa de cuidar da filha, da Bonnie, e se tornando aí filha adotiva. E a filha também acabou contraindo essa enfermidade. E daí então é que vem vamos dizer assim, a ação mais desesperadora, a ação mais desesperada de que ele iria sacrificar a vida dele para salvar a Bonnie. De que forma? Ele ia se tornar um ciborgue, um soldado. Era chegando até o ponto de abrir mão do seu livre-arbítrio, seu livre direito de escolha pela saúde da Bonnie. E isso ele guardou um segredo. E o que mais tocou os espectadores, os fãs do One Piece, foi uma das cenas finais desse flashback, que passa um resumo da vida do Kuma. Um resumo desde o seu nascimento até o encontro com o Dr. Vegapunk. E o do Vegapunk, na verdade, ele não queria que as memórias do Kuma fossem apagadas, né? Vamos dizer assim, ele seria um ciborgue, ele perderia o livre-arbítrio, praticamente deixaria de existir. Ele ia se tornar uma arma humana. E isso aconteceu até o episódio 1137, quando da qual, creio eu que quando ele estava presente com o exército revolucionário, foi retirado o botão de autodestruição. O mecanismo de autodestruição. E ainda ficou um resquício, creio eu que o Dr. Vegapunk deixou esse resquício de livre-arbítrio. Por mais que ele esteja ainda inconsciente, foi lá para salvar a Bonnie. Uma hipótese também que eu queria trazer para vocês aí, até vocês coloquem nos comentários, se vocês estão acompanhando aí One Piece, é a questão do colarzinho de safira, um colar de safira feito com as escamas de safira do rosto da Bonnie, e que na verdade esse colar de safira poderia ser um chip de autoridade, e que Bonnie teria autoridade, o chip de autoridade sobre o Kuma, porque quando o Kuma chega em Egghead, os soldados falam, né, que não tem o chip de autoridade não é respondido, né? Mas poderia ser interessante, né, que ela teria também esse chip de autoridade. Bom, eu tô falando isso aqui porque eu só acompanho o anime, eu não acompanho o mangá. Eu acompanho mais o anime. Nós sabemos que o anime é o resumo
Eles pegam 10 capítulos do mangá pra resumir aí o anime, pra deixar ele de forma bem resumida. Mas enfim, é uma história, foi assim, o flashback mais emocionante. Isso aqui, gente, é unânime entre os fãs de One Piece, né? Os fãs de One Piece aí deixaram isso de forma unânime, que foi a cena do Kuma, né? Esse que vocês estão vendo aí é o trechozinho do flashback, não tenho como colocar, porque os direitos autorais são da Toei Animation, né? Mas mesmo assim, como esse canal não é monetizado, eu vou colocar um trechinho pra gente acompanhar e finalizar aqui esse vídeo de forma bem emocionante. Olha só, o flashback. Bonnie, 私は子供の頃から自由になれず苦しんでいる人たちを救えるヒーローになりたかった。Ah, eu como adolescente. Fase adulta. Ah, pena que é só um trechinho, né? Porque não mostra o final, que é o Vegapunk desligando ali a máquina e eliminando o livre-arbítrio aí do Kuma. Mas é uma história, sim, foi uma história emocionante, né? Mostrando aí o sacrifício de um pai para salvar a sua filha. Mas enfim, você acha que esse também foi o episódio mais emocionante? Coloque aí nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se você gostou, o que você vai fazer? Dá like! Se inscreva no canal e acompanhe as novidades aqui no Rapadura Nerd, conteúdo Geek Nerd para todas as idades. Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Até a próxima e valeu, Nerds da Peste.